Curso. Se tem um erro que eu vejo muita gente cometendo no começo, é tentar vender para todo mundo. E o resultado disso é simples. Você acaba não vendendo para ninguém. Quem tenta ser generalista sempre fica correndo atrás do próprio rabo. Quem escolhe um nicho acelera e muito o processo. Constrói credibilidade e consegue cobrar mais caro. E isso é fato. Sabe por quê? Porque nichar gera velocidade. Você fala a língua do cliente, entende as dores e não precisa se reinventar a cada proposta comercial enviada. Fora que gera credibilidade. Quando você fecha 3, 4 clientes no mesmo mercado, no mesmo segmento, você acaba automaticamente passando a ser visto como especialista daquele segmento. Você já parou para pensar nisso? Pois é. Então, como escolher o segmento certo? Existem 4 critérios que a gente julga aqui dentro que você deve observar. Primeiro é uma dor clara. O problema do cliente precisa ser fácil de explicar. Se você consegue falar a dor desse cliente em uma frase, ótimo. Por exemplo, clínicas perdem pacientes porque demoram para responder no WhatsApp. Fácil, não é? Segundo, orçamento disponível. Não adianta nada você mirar em quem não tem dinheiro. Segmentos que já contratam soluções de marketing, ferramentas ou que já possuem equipes são perfeitas, são as ideais, na realidade, por já viverem, ou melhor, já terem tido uma vivência em investir em soluções externas. Outro ponto muito importante é com relação ao mercado. Ele tem que ser expressivo. Ele precisa ser grande o bastante para você conseguir escalar o seu negócio. Se você, por exemplo, escolher um nicho ou um mercado que só existirem 500 empresas em todo o Brasil, esquece. É difícil de atacar, tem muita pouca margem para você conseguir expandir. E o quarto critério que a gente considera é com relação à facilidade de adoção de ferramentas. Quanto mais digitalizado o segmento que você escolher for, mais fácil se torna a venda de uma automação ou um agente de IA. Se o público desse segmento, por exemplo, sequer usa o WhatsApp, vai ser muito difícil você conseguir implantar qualquer automação ou agente de IA dentro dessa empresa. Enfim, eu vou te dar uma dica de alguns segmentos que funcionam muito bem com automações e agentes de IA, pelo que a gente observa, pelo que a gente vivencia aqui dentro da empresa. Primeiro, disparado, clínicas de estética e odontologia. Esse pessoal, ele vive de agendamento, respondem centenas de leads por WhatsApp todos os dias e sofrem com a perda de oportunidades. Outro segmento bem legal é o de e-commerces. Eles necessitam de atendimento pós-venda, recuperação de carrinhos, suporte 24/7 para os seus clientes. E um outro segmento que tem muita demanda aqui dentro é de escritórios jurídicos. Eles possuem um alto volume de consultas, uma necessidade de triagem de casos, acompanhamento de processos dos clientes e também de suporte a esses clientes de uma forma mais estruturada. E aqui entra um detalhe muito importante, muito legal. Você não precisa criar nada do zero para você conseguir entrar em um segmento novo. Lembra que eu te falei da nossa biblioteca? Parece até um jabá, o que eu vou te falar agora. Aliás, é um jabá, mas é um jabá do bem. Eu digo isso porque lá na nossa biblioteca você encontra fluxos e agentes prontos, já pensados para cada um desses segmentos que eu te citei. E aí, muitos outros. Por exemplo, clínicas. Nós temos lá fluxos de agendamento, cobrança de sinal, follow-up automático. Tem também para e-commerce, para escola, para jurídico, imobiliária e tantos outros. Olha como isso é poderoso de verdade. Você escolhe o segmento, acessa a biblioteca, contrata o fluxo pronto a partir de R$ 97 por mês e pode revender esse fluxo pelo valor que você quiser, exatamente como falamos na aula anterior. Ah, e sempre tem um vídeo de demonstração do que cada fluxo é capaz de fazer, para que você possa mostrar isso ao seu potencial cliente. Isso te dá argumento, isso te dá vivência para você poder debater com o seu cliente em reunião. Isso significa, na real,
que escolhendo o nicho certo e usando a nossa biblioteca, você já tem um produto de prateleira validado para começar a vender em alguns dias. E talvez você até pense, mas Paulo, se eu fechar em vários segmentos diferentes, não seria melhor para mim? Porque aí eu conseguiria aumentar o meu mercado de atuação. E na real, não é isso que acontece na prática. Cada segmento exige um discurso, um pitch, uma oferta e até mesmo uma forma de entregar. Isso só vai atrasar sua curva de aprendizado e você vai virar refém de ficar se reinventando a cada cliente. Se você focar em um único segmento, um segmento específico por vez, você cria como se fosse uma biblioteca de dores, soluções e cases, o que te dá muita força comercial. Mas vale também lembrar uma coisa: nada te impede de lá na frente você abrir para outros segmentos. Mas primeiro seja especialista em um único mercado, preferencialmente no mercado que você tiver mais afinidade. Eu vou te trazer um caso real com um aluno aqui do curso. Esse aluno, ele começou tentando vender para segmentos totalmente diferentes uns dos outros. Era um verdadeiro balaio de gato. Tinha comércio local, salão de beleza, restaurante, farmácia, tudo ao mesmo tempo. Sabe qual foi o resultado disso? Ele simplesmente ficou 4 meses sem vender absolutamente nada. Quando ele conversou com a gente, assistiu às aulas, ele passou a focar em um único público, o público de clínicas odontológicas. No mesmo mês, ele conseguiu fechar 2 contratos. E chuta por quanto? R$ 1.200 só de implantação, mais R$ 997 de mensalidade, de recorrência. Porque ele entendeu que, focando, ele simplesmente consegue virar especialista daquele segmento. Detalhe, ele nem criou nada do zero. Ele pegou as automações prontas lá da nossa biblioteca, aplicou as pequenas personalizações que são necessárias no onboarding e entregou o projeto em 5 dias. E ele só levou 5 dias porque ele também fazia gestão de tráfego na base deles. E ele acabou se enrolando com esses clientes. Senão ele entregaria isso em talvez 15 minutos? Enfim, esse é o foco. Essa foi a visão que mudou o jogo de verdade para ele. E agora é com você. Escolha um nicho, um segmento que você vai trabalhar nos próximos 60 dias. Essa vai ser uma aposta que a gente vai fazer juntos. Escreva uma frase, ou melhor, escreva em uma única frase. Qual é a principal dor que esse nicho que você quer atacar tem? Vá até a biblioteca, veja quais automações, quais agentes que nós já temos prontos para esse segmento. Assista às demonstrações de cada um dos fluxos e depois imagine como você abordaria esse, ou melhor, esses potenciais clientes. Por exemplo, vamos imaginar que você quer atuar no segmento de clínicas de estética. Qual que seria a principal dor que você imaginaria para esse segmento? Eu, por exemplo, imaginaria que eles perdem muitos pacientes porque possuem muita demanda de WhatsApp e não conseguem atender todo mundo ao mesmo tempo, ou ainda 24 horas por dia. Sabe o que eu ia oferecer para esse cliente potencial? Eu não ia ficar pensando muito ou escrevendo um projeto, ou etc. Eu simplesmente iria lá na biblioteca e procuraria um fluxo de STR que fosse voltado para clínicas, que tivesse, por exemplo, RAG, agendamento automático, resgate de conversas frias, ou até mesmo, ou melhor ainda, tivesse cobrança de sinal para poder agendar o horário. Que essa é uma das principais dores que as clínicas enfrentam hoje em dia. Fica como dica para você. E, bom, é isso. Tá feito. Lembre-se, nichar significa velocidade, significa credibilidade. E a nossa biblioteca é o atalho perfeito que te permite entrar em vários segmentos já com um produto pronto, validado, sem realmente saber programar nada e tendo uma margem de lucro alta. Mas nada te impede de não utilizar a nossa biblioteca. Você pode seguir o seu caminho sozinho. A estrutura da ideia é a mesma, ok? Nos vemos na próxima aula.